Todo mundo acha que a SpaceX é uma empresa de Marte focada na vida interplanetária e pensam que o IPO é a chance deles de investir no futuro. Mas a realidade é muito mais sombria. A SpaceX não é mais realmente uma empresa de foguetes. Ela está virando um grande império de dados e vigilância, com a Starlink financiando o restante do ecossistema de Elon Musk. Após a fusão de fevereiro de 2026, a XAI e a X passaram a fazer parte da SpaceX como subsidiárias integrais, o que significa que cada dólar arrecadado pelo IPO pode ir diretamente para as partes do império que estão perdendo dinheiro. Seu fundo de aposentadoria pode financiar uma empresa que vende foguetes ao público enquanto desenvolve algo maior em segredo. Em 20 de maio de 2026, a SpaceX protocolou seu S1 na SEC, sob o código SPCX. A empresa buscava a avaliação de 1 trilhão e 750 bilhões de dólares e queria captar 75 bilhões de dólares quando iniciou a precificação em 11 de junho e abriu negociações em 12 de junho. Foi o maior IPO já tentado. O recorde anterior era do Alibaba, que levantou 25 bilhões em seu IPO em 2014. A Saudi Aramco levantou 29 bilhões de dólares em 2019 e a SpaceX está mirando quase 3 vezes esse valor. Mas o verdadeiro perigo não é o IPO em si, é o que vem depois. Vanguard, BlackRock e State Street às vezes são chamados de os três grandes. Esse apelido mal faz justiça a eles. Juntas, elas controlam cerca de 75% de todo o dinheiro de ETFs dos Estados Unidos. Hoje, aproximadamente 1 em cada 4 ações nas empresas médias do SP 500 está dentro de um fundo de índice passivo, contra apenas 1 em 14 há uma década. Quando uma empresa gigante entra para o S&P 500, esses fundos não param para pensar a respeito. Os sistemas são programados para comprar automaticamente. Não há reuniões de diretoria nem processo de aprovação. O dinheiro simplesmente começa a fluir, com a SpaceX atingindo uma avaliação de 1 trilhão e 770 bilhões de dólares. Alguns analistas esperam que entre 250 e 300 bilhões de dólares possam entrar na ação só no primeiro ano. E esse dinheiro não vem de empresas de capital de risco. Ele vem de você, do seu 401k, do seu IRA, do seu fundo de pensão estadual, se você tiver uma. Cerca de 60 milhões de americanos têm fundos com data-alvo ou de mercado total, e a maioria nem vai notar que adquiriu SpaceX, pois a negociação será automática e em segundo plano. Para você ter uma ideia, 300 bilhões de dólares é mais ou menos o que custaria comprar todos os times da NFL e da NBA juntos. É mais do que o PIB de Portugal. É maior que o orçamento anual da Marinha dos Estados Unidos. O auge da bolha da internet, em março de 2000, ocorreu quando a tecnologia representava cerca de 33% do S&P 500. No início de 2026, apenas Microsoft, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon e Apple já haviam ultrapassado esse nível. Agora, inclua uma empresa de 1,77 trilhão de dólares americanos impulsionada por IA nisso. O gráfico supera todos os alertas históricos registrados. Caso esse IPO seja de fato uma operação de resgate, a questão é: quem está sendo salvo? Porque não são os foguetes. É uma rede social comprada por Elon Musk em 2022 que supostamente perdeu cerca de 30% dos usuários diários nos Estados Unidos em poucos anos e segue perdendo receita publicitária, o que pode fazer com que milhões acabem socorrendo sem querer um negócio no qual nunca pretenderam investir. Em outubro de 2022, Elon Musk desembolsou 44 bilhões de dólares pelo Twitter e logo depois o renomeou para X. O acordo foi fechado com 13 bilhões de dólares em empréstimos de 7 bancos, com o Morgan Stanley liderando o grupo. O plano era simples: bancos venderiam esses empréstimos a investidores em títulos, cobrariam taxas e seguiriam adiante. Mas o plano logo fracassou. O Federal Reserve elevou os juros além do esperado, encarecendo o dinheiro rapidamente. A publicidade caiu, a Disney cortou custos, a Apple pausou e a IBM reduziu sua exposição. De repente, compradores de Wall Street não quiseram mais a plataforma pelo preço cheio. O Wall Street Journal chamou de pior acordo de dívida de aquisição desde o crash de 2008. Em fevereiro de 2025, o Morgan Stanley vendeu 5 bilhões e meio de dólares em empréstimo sênior da X a 97 centavos por dólar. Pinco, Citadel e Apollo adquiriram esses empréstimos. Os bancos saíram quase ilesos, mas a dívida em si não desapareceu, ela só mudou de mãos. Os juros sobre o que restou passam de 1 bilhão de dólares por ano. Isso dá cerca de 3 milhões de dólares por dia. Antes da fusão com a XAI, isso já era mais do que a X conseguia cobrir apenas com a receita de publicidade. Esse é o principal detalhe que muitos não percebem.
pois no Império, nem todos os negócios podiam ajudar uns aos outros. Starlink e Starshield geravam dinheiro. Mesmo os lançamentos do Falcon 9 geravam receita constante, mas legalmente nada podia ser transferido para a X. Cada empresa mantinha sua barreira corporativa. Essa barreira se manteve até fevereiro de 2026. Foi quando a SpaceX absorveu a XAI em um acordo totalmente em ações. O comunicado à imprensa falava sobre o futuro da IA no espaço. Os mesmos chavões sobre levar computação aos satélites foram repetidos, mas o real impacto foi a consolidação. Um truque de mágica. A XAI já havia assumido o controle da X no ano anterior. Então, quando a XAI foi incorporada à SpaceX, as dívidas e obrigações foram junto. Toda a responsabilidade recaiu no único balanço capaz de suportá-la. A SpaceX foi avaliada em cerca de $1 trilhão no acordo, e a XAI em 250 bilhões. Juntas, isso coloca a avaliação privada combinada em $1,25 trilhão. O IPO foi apresentado a $1,75 trilhão, 40% acima de uma estrutura de fusão nunca aprovada pelo mercado público. Nem todos veem isso como reflexo real. O Scottish Mortgage Investment Trust, renomado fundo do Reino Unido e investidor de longo prazo da SpaceX, possui cerca de 19,3% de seu portfólio na empresa, avaliando sua participação em aproximadamente $1,25 trilhão. Isso é cerca de meio trilhão abaixo do valor do IPO. Essas pessoas não são vendedores a descoberto nem críticos de Musk. É um dos investidores mais comprometidos do setor e acredita que o IPO está cerca de 40% supervalorizado. Assim, a abertura de capital não visa captar novos recursos para Marte. Trata-se de converter dívidas privadas em ações que fundos de índice precisam comprar. O truque só funciona se o governo dos Estados Unidos não tiver outra opção para foguetes. Esta é a armadilha que Musk preparou na última década. Por 60 anos, o Pentágono seguia a regra de nunca depender de um só fornecedor para trabalho espacial e de mísseis. A Boeing competia com a Lockheed competia com a Northrop. A Raytheon, agora RTX, mantinha os preços sob controle. Essa regra foi quebrada. No fim de 2025, a SpaceX lançava a maioria dos satélites de segurança nacional dos Estados Unidos, tendência que só acelerou. A United Launch Alliance, ou ULI, é a joint venture entre a Boeing e a Lockheed que costumava dominar o setor, mas agora a ULA se tornou um participante secundário. O novo foguete Vulcan voa poucas vezes ao ano, enquanto o Falcon 9 decola mais de uma vez por semana e às vezes até diariamente. Em 2024, a SpaceX ganhou 10 dos 21 contratos de lançamento de segurança nacional. A ULA ficou com outros 4. O foguete Antares da Northrop não conseguiu nenhum. A Blue Origin de Jeff Bezos tem contratos, mas ainda conclui voos de certificação. Os problemas da Boeing são maiores. A cápsula Starliner segue atrasando o cronograma. A NASA pagou $4,2 bilhões à Boeing, mas o teste tripulado de junho de 2024 deixou 2 astronautas presos na estação espacial por 9 meses. A Crew Dragon da SpaceX precisou trazê-los de volta, mostrando como o setor ficou concentrado. Pegue as 5 maiores contratadas de defesa dos Estados Unidos: Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics e Boeing. Some os valores de mercado delas e você chega a algo em torno de 600 a 700 bilhões de dólares em um dia forte de negociações. Agora compare isso com o IPO da SpaceX. Uma empresa vale cerca de 2,5 vezes o valor total da indústria tradicional de defesa dos Estados Unidos. Quando o Pentágono precisa de um satélite urgente no espaço, não há alternativa ou outro fornecedor disponível. Se o preço sobe, o Pentágono paga. Quando um lançamento atrasa, o Pentágono espera. A relação deixou de ser normal de cliente e se assemelha a um fornecedor único com vantagem de um lado só. Porém, os foguetes são só parte da história. O dinheiro de verdade está no que vai em cima deles. De acordo com o astrônomo Jonathan McDowell, há quase 10.300 satélites Starlink em funcionamento em órbita em maio de 2026. Esse número é tão desproporcional que parece errado. Mesmo somando todos os outros satélites, não chega perto do que uma empresa privada tem sozinha. Isso não é só uma rede de banda larga, mas a base para coisas que muitos nem imaginam. O exército dos Estados Unidos usa mais de 50 mil terminais Starlink na Ucrânia, segundo a última contagem. A Royal Caribbean também oferece Wi-Fi rápido em seus navios com essa tecnologia.
Empresas de transporte marítimo usam isso para guiar o tráfego de contêineres. A Starlink arrecadou 11,4 bilhões de dólares em receita durante 2025, com 4,4 bilhões em lucro operacional. Esse dinheiro agora subsidia o resto do império. O centro de dados Colossus da Isai em Memphis opera com 200 mil chips NVIDIA H100. Cada chip custa cerca de 30 mil dólares. Isso coloca a conta do hardware perto de 6 bilhões antes mesmo de alguém ligar a eletricidade. E apesar dessa escala, a Xai ainda teve um prejuízo de cerca de 6,4 bilhões de dólares em operações durante 2025. Uma das poucas partes sempre lucrativas do império agora sustenta indiretamente uma das mais caras. O maior problema é que ninguém pode fiscalizar isso. Os satélites cruzam 164 fronteiras todos os dias a 27 mil km por hora. A FCC pode cancelar uma licença nos Estados Unidos, mas as estações só mudam para Cabo Verde ou Singapura, e a União Europeia pode achar a filial local da SpaceX, bastando reorganizar a papelada. A AT&T controlava a rede telefônica dos Estados Unidos até 1984, quando o governo a dividiu. Ela atuava em um só país, sob jurisdição dos tribunais locais. A SpaceX opera acima de todos eles ao mesmo tempo. Não existe um tribunal na Terra com o endereço certo. O valor premium só se justificaria se o hardware funcionasse como descrito no IPO, mas não funciona. O principal equipamento da Starlink é o V2 Mini. Disseram que ele forneceria 4 vezes mais largura de banda por satélite, mas a realidade é mais complexa. Dados de Jonathan McDowell e Keep Track mostram o quadro completo. De aproximadamente 11.600 satélites Starlink lançados até agora, mais de 1.500 já foram desorbitados. Alguns foram retirados de órbita de forma planejada, mas muitos não foram. Vários lotes de Mini V2 tiveram problemas com propulsores e vazamentos de combustível. As falhas forçaram esses satélites a saírem de órbita mais cedo, às vezes poucos meses após o lançamento. A SpaceX reconheceu o problema em documentos enviados à FCC, mas esses documentos não chegaram a especificar um número. Cada morte prematura custa o dobro à empresa. O satélite deixa de gerar receita e o próximo Falcon 9 substitui a unidade perdida em vez de expandir a rede. Esse é um problema para uma rede que precisa crescer. O valor de 1,77 trilhão de dólares exige isso. Em 2026, a SpaceX reduziu a faixa principal do Starlink. Satélites de 340 milhas acima da Terra para cerca de 300 milhas, na teoria, é uma medida de segurança. Órbitas mais baixas diminuem o risco de colisão e ajudam satélites mortos a queimarem na atmosfera, mas há um custo oculto. Todo satélite que já está nessa camada precisa acionar seus propulsores só para descer até a nova altitude. Isso queima combustível imediatamente, o que significa menos combustível disponível para manter a posição ao longo do tempo e uma vida útil operacional mais curta. Isso se reflete na frequência de troca dos satélites e no rápido envelhecimento da rede. É como se uma montadora lançasse um carro e um em cada 7 apresentasse defeito precoce no motor. Alguns são consertados, outros substituídos. A linha segue, mas os custos e o prejuízo à reputação crescem. O que preocupa é o aspecto da segurança. A FAA registrou 8 quase-acidentes só em 2025. Cada satélite Starlink passou a menos de 1 quilômetro de outra espaçonave. Centenas de alertas semanais são emitidos, e o sistema de prevenção de colisões da SpaceX resolve a maioria. A maioria. O que escapa vira o que os astrônomos chamam de problema de Kessler. Uma única colisão gera uma nuvem de detritos, que atinge mais satélites, que então geram ainda mais detritos, e a reação em cadeia nunca realmente para. A órbita baixa fica inutilizada por uma geração, afetando satélites meteorológicos e o GPS. Com dívidas acumuladas e problemas de hardware, a listagem precisava de reforço para suportar o peso. Algo sem receita clara ainda, mas com impulso suficiente para que os mercados ainda atribuíssem um prêmio. Então, a IA entrou em cena. A fusão de fevereiro de 2026 transformou a Xai de uma startup independente em uma empresa pertencente à SpaceX, tudo em um único comunicado à imprensa. O acordo foi totalmente em ações. Cada ação da Xai foi convertida em ações da SpaceX, e a SpaceX foi avaliada em cerca de 526 dólares por ação, e a Xai em aproximadamente 75 dólares por ação. Nenhum dinheiro trocou de mãos. Os comunicados à imprensa omitiram um detalhe. Menos de um ano antes da fusão, Elon Musk contratou o escritório Sullivan e Cromwell para avaliar a Xai independentemente. Eles apresentaram um valor de cerca de 80 bilhões de dólares,
Quando a fusão foi concluída, o conselho avaliou em 250 bilhões, a mesma empresa e os mesmos ativos, mas um número diferente. O que mudou nesses 11 meses? Bem, para ser sincero, não muita coisa. Não houve nenhum novo produto digno de nota ou novas fontes de receita. Grok 3 foi lançado em fevereiro de 2025, com Grok 4 vindo depois. Nenhum alcançou a receita da OpenAI ou as vendas corporativas da Anthropic. Apenas o ChatGPT gerou 4,3 bilhões de dólares nos primeiros 6 meses de 2025. A avaliação geral da Anthropic passou de 30 bilhões de dólares na primavera de 2026. O Grok arrecadou apenas uma fração disso, com menos de 5 milhões de assinantes pagos contra mais de 59 milhões do ChatGPT. A avaliação da XAI subiu porque o IPO exigia. Isso ocorre devido à forma como partes do mercado são precificadas. Negócios de satélites podem ser negociados a cerca de 6 vezes a receita. Qualquer empresa rotulada como IA pode ser negociada a 40 ou 50 vezes. Ao incorporar uma empresa de IA a uma de satélites antes do IPO, você faz mais do que somar receita. Você potencialmente muda como todo o pacote é avaliado. Essa é a lógica de incluir a XAI na SpaceX antes do IPO. Analistas chamam isso de empilhamento. Outros usam um termo menos educado para isso. O Motley Fool, site de investimentos e consultoria financeira, fez as contas em março de 2026. O S1 mostra cerca de 18,7 bilhões de dólares em receita combinada de 2025 entre a SpaceX e a XAI. Com uma avaliação de 1,77 trilhão de dólares, isso implica em uma relação preço-vendas próxima de 94. A Cisco chegou a valer cerca de 38 vezes as vendas no auge da bolha da internet, em março de 2010. Depois disso, as ações caíram cerca de 86% e levaram 25 anos para recuperar seu antigo recorde. A SpaceX vale mais que o dobro daquele pico. Então, como os reguladores permitiram que isso acontecesse? Você pode esperar encontrar uma prova concreta aqui, um senador sendo pago, ou uma regra específica escrita às escondidas, algum vilão óbvio para apontar. Não existe um, e isso é pior do que a alternativa. Na última década, as bolsas dos Estados Unidos têm perdido grandes aberturas de capital para Hong Kong e Arábia Saudita. Lobistas da indústria pressionaram fortemente por mudanças para trazer essas listagens de volta. Cada alteração parecia razoável isoladamente: reduzir o prazo de análise, flexibilizar um requisito de ações em circulação e acelerar a divulgação. Nada dramático, só ajustes incrementais. Ninguém votou em projeto de lei da SpaceX. As regras foram ficando mais fáceis, nota de rodapé por vez. Os índices SP Dow Jones têm seu próprio rito acelerado para os maiores IPOs. Snowflake e Airbnb entraram rapidamente. A regra antiga era direta. Empresas negociavam publicamente por 1 ano antes de entrar no índice, permitindo que analistas e vendedores a descoberto identificassem problemas. Essa regra foi flexibilizada tantas vezes que mal existe mais. A SpaceX registrou 18,7 bilhões de dólares em receita para 2025, junto com um prejuízo líquido de 4,9 bilhões de dólares. Pelas regras antigas, um nome com um prejuízo tão grande nunca seria acelerado, mas pelas novas regras, pode acabar passando. A política também teve seu papel. No início de 2025, o governo criou uma via informal de análise de interesse nacional na SEC. Ela era voltada para empresas ligadas à defesa e à inteligência artificial. As análises eram mais rápidas e as perguntas mais brandas. A agência jamais diria que é mera formalidade, pois, no papel, não é. O lado do auditor é igualmente estranho. A SpaceX é auditada pela PricewaterhouseCoopers, que também audita a Tesla. Essas são duas empresas que trocam ativos, funcionários e contratos a cada trimestre. Nada disso infringe regras, mas ecossistemas corporativos tão grandes costumam incomodar reguladores, não por ilegalidade, mas pela complexidade difícil de acompanhar. E existe um motivo para esse desconforto. A empresa era Arthur Andersen e o cliente era a Enron. A Enron era a 7ª maior empresa dos Estados Unidos até sua falência, que eliminou 74 bilhões de dólares dos acionistas. Fundos de pensão perderam centenas de milhões. 22 mil funcionários perderam seus empregos. 6 meses depois, a Andersen foi indiciada. 1 ano depois disso, a empresa fechou para sempre. Juntando tudo isso, o resultado é uma única empresa em um único registro reunindo defesa, satélites, IA e uma rede social em um único código na bolsa. Fundos de índice não têm escolha. Se está no índice, eles têm que comprar. Ninguém planejou esse resultado.
Isso surge de qualquer jeito, como a maioria dos problemas sistêmicos, em pequenos passos que ninguém percebe. O pregão abriu em 12 de junho. O que vem a seguir é a parte que as pessoas vão lembrar. O IPO da SpaceX parece uma progressão natural para a empresa, mas se você quer entender o homem no centro de tudo isso, assista a dura verdade sobre Elon Musk ou clique aqui.